2h37 e vamos a Brasília agora com Arthur Scott. Arthur, boa tarde. Denise, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, afirmou mais cedo que o Congresso fará um esforço concentrado aqui na volta do recesso parlamentar em agosto para votar projetos que não tiveram tempo de ser aprovados pela Casa no primeiro semestre. Eunício fará reuniões, como foi prometido pelo próprio presidente do Senado, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, para definir, a partir de agora, um calendário de votações nesse período pré-eleições. Vamos ouvir. Até o dia 5 são as convenções. Logo na sequência, nós vamos fazer uma semana intensa aqui de trabalho, eu vou combinar com o presidente da Câmara, para que ao chamar o Senado, ele também chame a Câmara para aprovarmos conjuntamente matérias que estão aqui, que possam ser votadas lá e vice-versa. Então é esse o calendário que nós queremos fazer, um calendário no mês de agosto, pelo menos no começo de agosto e mais para o final de agosto, nós vamos fazer esforço concentrado e no mês de setembro também teremos esforço concentrado. Os parlamentares entraram aí no recesso após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 e o retorno dos trabalhos, Denise, será no dia 1º de agosto. Mas o Senado vai tentar aí votar projetos que foram recém-aprovados pela Câmara, como a venda das 6 distribuidoras da Eletrobras no Norte e no Nordeste e o projeto que permite à Petrobras transferir para outras empresas até 70% dos direitos de exploração de 5 bilhões de barris de petróleo, que é a chamada seção onerosa. Os assuntos, Denise, já tramitam em regime de urgência. Agora a ideia é pautar esses assuntos após o dia 5 de agosto, que é o prazo final aí para a realização das convenções partidárias. É esse período, Denise, em que as legendas definem oficialmente os seus candidatos para as eleições de outubro. Então os trabalhos devem voltar após o dia 5 por aqui, Denise. Arthur, eles acabaram fazendo uma série de concessões, né? Porque além da LDO, que prevê agora a possibilidade de reajuste do funcionalismo, que deve ter um custo de mais de 17 bilhões, teve as chamadas pautas-bomba que acabaram avançando, muitas relacionadas exatamente às finanças públicas, o que demonstra que não há muito comprometimento do Congresso com a atual formação e executar um ajuste fiscal para valer. Eles acabaram impedindo algumas estratégias do governo, né? Exatamente, até o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que essas pautas que foram enviadas e eram prioridade do governo, foram enviadas pelo governo, não tiveram a chance de serem votadas até nesse primeiro semestre. Inclusive, ele disse que vai sentar com o presidente da Câmara, Denise, para falar exatamente sobre essas pautas que ele ressalta que são pautas prioritárias que devem ganhar espaço na pauta de votações tanto da Câmara como no Senado, mas ontem foi um dia bastante agitado por aqui, várias votações na Câmara, inclusive, Denise, acordos entre a Câmara e o Senado, funcionou muito bem isso, até porque o Senado abriu sessão para votar uma pauta que ainda estava sendo votada na Câmara. Então houve esse acordo para essas votações, o tabelamento do frete, inclusive, que foi aprovado pela Câmara, depois pelo Senado ainda ontem, e agora segue para a sanção presidencial. Então esses projetos, essas pautas, que são, digamos, pautas bastante complexas, necessitam aí um caráter, uma discussão maior, vão ganhar aí, segundo o presidente do Senado, Eunício Oliveira, mais espaço no próximo semestre. Mas a tendência, Denise, é de que os parlamentares não entrem nessa discussão de pautas polêmicas que geram aí um certo desgaste. É difícil ter alguma matéria que anime as votações no próximo período, aí, no segundo semestre, e a tendência de um esvaziamento no Congresso até as eleições de outubro. Então, vamos acompanhar aí a partir do próximo semestre. Eles entram hoje, não é oficialmente, é na terça-feira, mas aí, a partir de hoje, já não tem movimentação, não tem trabalhos por aqui, e volta aí, segundo o calendário constitucional, a partir do dia 1 de agosto, Denise. Arthur, nós tivemos entre essas propostas que eu estava falando que podem ampliar o custo da estrutura pública, até aquela criação de até 300 novos municípios, e a gente sabe de tudo que há de repasse de recursos, de mudança de estrutura administrativa, de ampliação de estrutura administrativa, quando se fala em criação de novos municípios. Exatamente, inclusive o projeto há um projeto em tramitação, textos, e essa discussão com relação à criação de novos municípios tem sido bastante acentuada aqui, Denise, até porque há a intenção de colocar regras para a criação de novos municípios, regras
diferentes de acordo com cada região do país, mas é um assunto que perdeu certo espaço e discussão nos últimos tempos, Denise, até porque essas pautas que entraram como as distribuidoras da Eletrobras, a questão do frete após a greve dos caminhoneiros, que ganharam um foco maior, mas é um assunto que deve ser discutido e tem a tendência de ser demandado também no segundo semestre, Denise. Então vamos acompanhar para ver como é que vai ser a disposição dos parlamentares aí no segundo semestre. Tem gente dizendo que as votações só vão retornar aqui no Congresso após as eleições em outubro, Denise. Então vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tá certo, Arthur. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.